Gente, em 2024 eu conheci um filme maravilhoso, que é um dos filmes assim de terror que eu mais gosto, que é O Monstro da Lagoa Negra. Não sei se vocês conhecem esse filme preto e branco, lá da década de 50, inclusive é um dos favoritos da Ariana Grande, que é a minha cantora favorita. E em 2024 eu fiz uma análise do primeiro filme e do segundo filme. Eu ainda devo o do terceiro ainda pra vocês. Lá no meu outro canal, no Fã do Bom Dia. E eu vou reaproveitar esse conteúdo aqui para vocês reverem. Então, vamos lá com vocês o vídeo do Monstro da Lagoa Negra. Mas antes, eu preciso pedir para você que é novo ou nova uma coisinha. Se inscreve nesse canal, ativa o sininho, deixa seu gostei no vídeo, comenta, compartilha. E não se esqueça também de me seguir lá no Instagram, tá, gente? Né? Para conversar comigo, me sugerir filmes, me sugerir séries, que eu vou trazer aqui para vocês, tá? Fã do Bom Dia Oficial e fã pop. Se inscrevam aí, me sigam que vale a pena. Pessoal, tá começando mais uma temporada do nosso maravilhoso Fã Indica. Eu sei, Watson, demorou, mas finalmente chegou. E o filme que eu escolhi, tá, gente, né, pra poder iniciar os trabalhos aqui da nossa segunda temporada, né, gente, né, é um filme que eu duvido, Eudó, que você que tá me assistindo do outro lado já assistiu ou até conhecia. Tudo bem, talvez você até conhecia, né, porque ele é uma figura icônica do universo do terror. Ele também, de certa forma, é é um monstro da Universal. Então muita gente como eu que nunca assistiu esses filmes da Universal, da época dos grandes monstros, da década de 20, 30, 40, 50 e 60, eu falei certo, né? 60, 70, 60. Então, tipo, muita gente não conhece, né, os filmes, mas conhece essas figuras, né? Porque elas são icônicas. É igual, por exemplo, o Frankenstein, o Lobisomem, o Homem Invisível, a Múmia, que são filmes que talvez até esse ano eu traga aqui pro Fã Indica, pra gente também trazer indicações diferentes, né? Trazer um faroeste, trazer um filme preto e branco, trazer um filme colorido, trazer um drama. Eu gosto de fazer uma mistureba aqui. Tudo bem que a maioria dos filmes que eu trago aqui sempre é de terror, né? Que é o meu gênero favorito. Então sempre, né, Vats, eu vou dar prioridade a filmes de terror. Mas eu acho interessante você também ter uma rotatividade tanto de vídeos falando sobre vários filmes diferentes e tanto também, de certa forma, de filmes. Porque quanto mais você assiste, mais conhecimento você absorve. Eu acho isso muito legal. Porque se você fica preso somente a um tipo de filme, né, Watson? É ruim pra você se expandir. E eu sou uma pessoa que eu gosto de me expandir, né? Tanto é que eu gosto também de fazer coisas diferentes. Tanto é que eu tô gravando essa cabeça aqui preto e branco. E a partir de hoje, Watson, quando eu trazer um filme preto e branco aqui, eu vou gravar na estética preto e branco. Quando eu trazer um filme aqui com a estética SD, que tem uns filmes antigos que tem estética SD. Esse não, esse tá em HD. Mas ele só é preto e branco mesmo. Mas quando tiver estética SD, ou preto e branco, SD colorido, eu vou trazer também na estética do filme. Alright? É isso aí. O filme de hoje, como vocês já viram no título, é O Monstro da Lagoa Negra. É um dos filmes favoritos da Ariana Grande, hein, Watson? Será que é bom? Bora descobrir juntos? Ai, meu pai do céu. Mas antes, deixa eu pedir aqui uma coisinha pra você, gente. Se você é novo ou nova e ainda não é inscrito no canal do Fã do Bom Dia, tá esperando o quê? Se inscreve nesse canal aí, porque eu tô aqui, gente, sempre trazendo conteúdo pra vocês. De domingo a domingo, o Vasco tá de prova aí, que eu sempre dou um jeito de trazer conteúdo pra vocês. E conteúdos variados aí, ó. Já iniciei a temporada, um pouquinho atrasada do Fã Indica, mas eu vou trazer, inclusive, tá, Vasco, alguns filmes que eu assisti nesse período aí que eu não produzi vídeos do Fã Indica. Fica tranquilo. Alguns que valem a pena eu vou trazer pra cá também, né? Tem O Sobrevivente, tem um monte de filme legal. Tem Stallone Cobra, que é o filme do Schwarzenegger, do faz Rambo. Como é o nome dele? Ai, por que fugiu o nome da minha mente agora? O Sylvester Stallone, aquele filme é maravilhoso, Watson, um dos melhores filmes da carreira do Stallone. Enfim, vou trazer algumas coisas bem legais aí pra vocês. Trazer umas farofas também. Uns negócios assim que vocês sabem que eu gosto da farofada. Enfim, confere aí, gente, o Monstro da Lagoa Negra. Se inscreve no canal e ativa o sininho e deixa um like, hein? Comenta aqui que se você já assistiu ou pretende assistir. Deu um trabalho aí pra encontrar esse filme dublado, viu, Watson? Mas eu tenho ele salvo aqui em um HD. Se você quiser, você me pede lá. Ô, fã, me manda aí o link. Ô, fã, bota no drive lá, por favor, rapidinho, que eu quero assistir, tá? Porque vale a pena. O Monstro da Lagoa Negra, Watson. Se você não deixar o like no meu vídeo, ele vai aparecer na tua casa e ele vai te pegar e vai te levar lá pros açudes da tua casa. O monstro vai se apaixonar pelo Watson. Eu já fiz a lei da atração. Watson, deixa o gostei nesse vídeo. Felipe também. Ele vai aparecer lá na tua terra, Felipe. Vai te pegar e vai te levar pro açude. Brincadeira. Mas vacila pra tu ver que você não aparece mesmo. Bem, pessoal, O Monstro da Lagoa Negra, tá, gente? Que é um filme de 1954, tá? Que ele foi lançado, mas ele foi gravado em 53.
Ele é um filme que originalmente se chama Creature from the Black Lagoon. E ele é um filme estadunidense de terror dos monstros da Universal, que estava no auge, né? Entre o final dos anos 20, início dos anos 30, até meados dos anos 60, quando começou a mudar o tipo de preferência do público sobre filmes de terror. Só que durante 30 anos, vamos dizer assim, que os monstros, né, foram o auge, tá, Felipe, né, dos filmes de terror. Hoje em dia a gente é mais acostumado com os slashers, né, Watson, né, com os assassinos, Jason, Michael Myers, Pinhead, Ghostface, Freddy Krueger e até outros também que a gente tem aí, né? A gente tem agora o John Carver de Feriado Sangrento. Nós temos vários assassinos em séries hoje, né? Serial killers, né? Que é o mais comum dos slashers. Só que se a gente voltar a 90, é, 80, 70, 60 anos atrás, eram os monstros os principais assassinos. Na verdade, nem tanto assassino, porque eles dificilmente matavam. E quando matavam, matavam de uma forma que não mostrava tanta. é, é, Hoje em dia praticamente mostra tudo, né, Watson, né, nos filmes. Mas só que naquela época, inclusive nesse filme a gente tem 3 mortes, né, causadas pelo monstro. Inclusive até me surpreendeu o número de corpos ser muito grande. Porque assim, tem 2 mortes que eu já esperava até. E quando vocês forem assistir o filme, se vocês forem assistir, vocês também vão meio que já pré-esperar. Vocês veem aqueles 2 personagens índios, aí você fala, esses personagens aqui estão para morrer. Ainda mais em um filme dos anos 50, que a gente sabe que esse tipo de discussão sobre esses personagens serem sobreviventes eram bem escasso, né? Isso eu acho muito engraçado, Vassa, né? Que os índios, né? Eles morrem nesses tipos de filmes, sendo que na vida real eles seriam sobreviventes, se você parar para analisar, né? Porque eles já conhecem a área, provavelmente eles já conhecem esse tipo de mitologia sobre esse tipo de criatura. Claro, poderia morrer um ou outro personagem, não acho que isso também é um erro, mas é engraçado, né? Como a gente pega vários personagens, né? Esse filme tem muito disso. Vários personagens, tudo bem que eles são biólogos, eles entendem sobre vida marítima e tudo, mas eles não têm tanta profundidade sobre o bioma da Amazônia, né? O filme se passa no Brasil, para quem não sabe. Ele se passa na Amazonas e em Manaus. E eles citam até, né, essas 2 regiões brasileiras no filme, que é muito legal. Que é um filme de terror que se passa no Brasil, né? Tudo bem que ele não foi gravado 100% no Brasil, até o Watson mesmo, quando eu postei os status no WhatsApp, o Watson me fez uma pergunta assim, esse filme foi gravado no Brasil? Eu falei, em parte sim, tem cenas que você vê a lagoa, algumas paisagens brasileiras, e tem cenas que você percebe que tem um chroma key, naquela época já existia um chroma key, ou se não era chroma key, não sei, um telão ali que eles botaram as imagens, eles gravaram, não sei como é que foram os bastidores desse filme, é até curioso pesquisar, né? Porque é um filme que tem várias coisas assim que chamam a atenção por ser um filme de 1954, que tem cenas que parecem ser de um chroma key, mas eu não tenho certeza se é um chroma key ou se é um telão, talvez seja um telão. Também foi gravado debaixo d'água, e é uma coisa que você olha e fala, como é que esse filme foi gravado debaixo d'água, sabe? 1954, sendo que o filme foi gravado um ano antes, né? 53. Né? Como é que você sabe que o filme foi gravado em 53, fã? Gente, naquela época os filmes eram gravados com muito tempo de antecedência. Se hoje já é gravado, imagina naquela época, né, Vassa? Então provavelmente esse filme já deve ter, ó, né? Ele já deve ter, sei lá, eles devem ter iniciado talvez os projetos em 52, 53. Naquela época, gente, era muito mais. Imagina ainda gravar cenas internacionais, né? E várias outras coisas. É muito difícil. Então, geralmente, eles gravam durante muito tempo. Então, provavelmente, a pré-produção deve ter iniciado por volta de 51, 52. E as gravações, de fato, 53, acredito eu. Então, gente, é uma coisa de louco você ver um filme que tem tanta cena dentro da água, sabe? As câmeras. E eu não sei se foi realmente gravado debaixo d'água ou se eles estavam gravando dentro de um cenário, de um aquário, tem um vrido e eles gravavam vrido. Eu vi até umas cenas de bastidores que eu acho que realmente foi gravado debaixo d'água. E eu vou mostrar pra vocês, tá? Aí eu mostro e a gente começa a história aqui e termina o vídeo, que também não tem muita coisa pra falar do filme. Mas é um filme, assim, muito surpreendente
Porque hoje em dia a gente olha e fala assim, um filme bobo. Até o Watson falou assim, esse filme parece que é bobo, né, fã? Parece que não tem muita morte, parece que não tem negócio de tiro. Não, tiro tem, Watson. Com certeza tem tiro, né? Ele não é um filme violento, assim, né? Ele tem a violência dele, obviamente, todo filme é violento em algum aspecto, quando não é verbalmente. Mas, assim, ele tem a violência dele, mas é muito bobinha, se a gente comparar. Não tem como você comparar Pânico com o Monstro da Lagoa Negra, porque são dois filmes feitos em duas realidades diferentes. Inclusive, se esse filme fosse refeito hoje em dia, eu até tava falando isso pra minha mãe. Não sei se o Watson vai concordar comigo, o Felipe também, que estiver me assistindo, Eduardo, a galera que sempre me vê. Inclusive, eu cito o Watson aqui, gente, porque o Watson é um dos inscritos que mais me assiste, então eu cito ele como exemplo. Mas se sintam todos citados aqui também, para poder compartilhar as opiniões de vocês aqui embaixo nos comentários. Mas assim, eu sinto que se esse filme fosse refeito hoje em dia, ele poderia ser um pouco melhor pela tecnologia, pela profundidade do roteiro, pelas atuações serem menos exageradas, né? A própria ambientação também, né? Que poderia hoje gravar no Brasil, de fato, talvez o filme. Claro que ia ter cenas rodadas em Hollywood, mas poderia ter muito mais cenas. Você percebe quando o filme realmente tem duas partes. Tem cenas que realmente foram gravadas no Brasil, mas não são com os autores reais. Tem até uma cena de fundo que mostra eles numa tipo como se fosse uma jangadinha, mas não mostra o close nos autores, assim, de fato. É apenas um close, assim, bem de longe, que mostra que são figurantes ali, né? Que estão sendo contratados para interpretar os personagens de longe. Então você percebe que tem, sabe, gravações que vão mesclando o estúdio com realmente gravações reais aqui no Brasil. E cara, que loucura! Sabe, é um filme assim que eu acho que se fosse refeito, e já teve várias tentativas de refazer esse filme, mas se fosse refeito de fato, um remake direto, ele seria um filme que talvez fosse muito melhor hoje em dia. Claro, a importância do original é gigantesca, mas ele fosse refeito, sabe? E fora que ia poder aprofundar essa relação do amor meio estranho dessa criatura pela essa humana, fazendo meio que uma referência a King Kong, ao mesmo tempo que também, se você parar para analisar, Watson, poderia ter muito mais violência e cenas de morte brutais, né? Por exemplo, tem uma cena mesmo que o monstro invade e mata os índios dentro do acampamento, que se fosse refeita hoje em dia com a tecnologia que a gente tem, poderia ser uma cena muito melhor, poderia ter, sei lá, ele rasgando a cara de uma pessoa, ele abrindo uma pessoa no meio, sabe? Ele quebrando uma pessoa no meio. Então, tipo, ó as ideias que eu dei aqui, mas realmente se pegasse um diretor bom para fazer, dava um filme com uma classificação de uns 16 anos, 18 anos, bem legal, sabe? Ao mesmo tempo que seria um filme divertido, seria um filme com cenas de mortes bem características desse filme. Porque o assassino não ia usar nada mais, nada menos do que suas próprias unhas, ou talvez outros instrumentos, então seria muito interessante. Até as mortes do filme. Aí o Vato tá pensando, se tu refizesse esse filme, fã, tu ia exagerar nas mortes? Não é questão de exagerar, Watson, eu ia deixar as mortes mais realistas, porque tem cenas ali que você percebe que o monstro rasgou, desfigurou pessoas, né? Tem também um dos tripulantes que é desfigurado, tem o rosto desfigurado, né? E hoje em dia daria pra você fazer também maquiagens. Isso poderia fazer até uma indicação ao Oscar de maquiagem. A gente sabe que terror geralmente não é muito indicado, mas de vez em quando ganha. E principalmente nesse quesito de maquiagem, muitos filmes de terror ganharam indicação por conta disso, né? E a trilha sonora desse filme também é muito boa, né? Uma trilha muito. Eu não posso botar aqui por dos direitos autorais, mas é uma trilha que eu recomendo que vocês procurem. Joga aí O Monstro da Lagoa Negra, trilha sonora, ou então pesquisa o nome original do filme em inglês, depois bota trilha sonora, que às vezes não aparece quando você pesquisa com o título brasileiro, mas com o título original aparece. É uma trilha muito boa, Vati, e ela vai crescendo, sabe? No início do filme ela toca meio que assim, meio devagar. E ela vai crescendo cada vez mais que o perigo tá aumentando, ela vai aumentando e vai crescendo e vai te dando aquela agonia. Nossa, é uma construção muito boa para um filme de 1954. Bora falar um pouquinho sobre os bastidores do filme. Bem, pessoal, vocês percebem aí, com base nessa foto de bastidor, né, que na verdade eu encontrei duas fotos de bastidores que eu vou mostrar pra vocês. Vocês percebem aí que nessas duas fotos que eu vou mostrar, que parece que foi gravado dentro de um cenário meio que parecido com o fundo do mar,
Só que na verdade é tipo um aquário que eles fizeram dentro de um estúdio para poder gravar. E vocês estão percebendo que eles estão usando roupa de mergulho, ó? Ali, ó. Gente, o tanto de ar que deve ter gastado, né? De oxigênio para poder fazer essas cenas. Deve ter muito orçamento. E principalmente para gravar algo debaixo d'água, né? Naquela época deve ser muito. Hoje em dia já é algo difícil e caro. Mas naquela época deve ser ainda mais. Eles tinham que ter realmente muita certeza que o projeto ia fazer sucesso. E fez muito sucesso, né? Olha para isso, a câmera. Você percebe que a câmera tem todo um detalhe, né? Especial, é uma câmera especial. Então imagina, Vats, o tanto que esse filme deve ter gastado com equipamento, essas máscaras de oxigênio que são muito caras, câmeras naquela época, né, que para gravar debaixo d'água, sabe? Gente, que loucura, né? E como é que esse autor, gente, porque assim, como é que esse autor gravava, o autor que fazia o monstro, ele deveria ter todo um treino de respiração, né, Vats? Porque aí eu acho que ele não usava, não, debaixo dessa. A não ser que seja pequeno, mas eu não acho que ele usava, não, porque ia pesar as costas. E no filme mostra ele nadando muito bem, tendo toda uma natação de uma pessoa realmente profissional. Então acredito eu que ele realmente treinava, eu não sei quanto tempo ele segurava, eu não sei quanto tempo o ser humano pode segurar a respiração debaixo d'água, mas gente, imagina o trabalho que deve ter dado para poder gravar várias e várias cenas desse filme, Watson. Meu Deus, hoje em dia talvez com o CGI fosse um pouco mais facilitado, né? Gente do céu, que loucura! Eu sou fascinado por pesquisar bastidores de filmes, porque quando eu vejo, né? Fernanda também, minha prima, mais conhecida como Tante, falou também que gosta. É tão bom, Watson, você assistir um filme e depois pesquisar, cara, que se tiver disponível no YouTube ou em algum lugar os bastidores para você assistir, porque vale muito a pena. Porque você olha e fala assim, gente, como é que fizeram isso naquela época, né, Watson? Porque hoje em dia, também eu não vou dizer que eu sei como é que faz, mas dá para eu imaginar que deve ser trabalhoso, né? Sempre é, né, Watson? Mas deve ser menos trabalhoso do que naquela época. E agora eu fico pensando, gente, como esses filmes de terror durante os anos 20, 30, 40, 50, 60, eles realmente carregavam muita gente pro cinema. Eram grandes blockbusters. Porque, gente, eu duvido, Eudó, que se esses filmes não fizessem sucesso, a Universal ia bancar um negócio desse. Porque naquela época, Vato, já era um dinheirão pra gravar coisa debaixo d'água. Imagina se esse filme fracassasse, se não se pagasse. Eu não sei quanto é que esse filme deu de bilheteria, né? Deve ter dado uma bilheteria que hoje em dia a gente pode olhar e falar assim, ah, uma bilheteria meio baixa, né? É porque assim, gente, esses filmes dessa época, a bilheteria não era gigante, que hoje em dia a gente é acostumado com bilhões, né, Watson? Milhões, milhões, bilhões. Mas naquela época era milhões, obviamente, né? Dava um retorno bem legal, mas não era tanto igual os filmes que a gente tem hoje em dia. Mas, tipo, eu imagino que a gente talvez olhe o orçamento do filme e olhe também quanto esse filme lucrou e fale assim, carai, sabe? Tipo, nossa, a gente olha assim pensando até que deu menos, né? Mas só que na época aquilo ali também tinha questão de infração. Cara, eu fico imaginando como deve ter sido louco ter gravado esse filme naquela época. Enfim, para falar um pouquinho sobre a história do filme e encerrar o nosso Fã Indica, fechou, gente? Bem, pessoal, o filme começa com um monólogo da Bíblia, falando sobre a criação do mundo, falando sobre Deus, falando sobre como tem vezes que o universo nos surpreende, que coisas que a gente pensou que nem existiam possam existir, meio que falando sobre aquela teoria da conspiração, né, que seres pré-históricos ainda podem existir, não foram totalmente extintos. Tem até uma lenda que fala sobre o Mokanle Baby, que é meio que um dinossauro que existe ainda vivo em ilhas, né, lá da África, né, em matas fechadas da África. E particularmente eu nem duvido desse tipo de teoria da conspiração, gente, porque esse tipo de lugar menos acessível, como é em vários lugares da África, a Antártica também, o próprio mar, o ser humano conhece apenas 5% do mar, tem 95% que o ser humano não conhece, né, que é obscuro. Fora outros lugares aqui também na Amazônia, pode existir várias criaturas ainda, né, que a gente nem faz ideia que existam mais, né? A gente pensa, sei lá, que um dinossauro foi extinto só porque a gente não vê mais, mas será que foi extinto mesmo, Vats? Será que não existe em algum canto do mundo alguma espécie? Pode não ser uma espécie tradicional, mas pode ser uma espécie marítima, não é? Pode ser uma espécie que voa, a gente não sabe, gente, né?
Claro que eu posso estar falando uma grande merda aqui, mas o filme meio que introduz essa ideia que o universo é tão grande, Watson, que pode sim existir coisas dentro dele, bichos, criaturas pré-históricas, que a gente nem faz ideia que realmente existem, ou então que se a gente souber que já existiu, a gente nem cogita a ideia de ainda poder existir, porque já teve vários casos, não sei se vocês já viram, de animais que foram oficializados como extintos e pouco tempo depois surgiram do nada de novo. Isso acontece, então, tipo, o filme meio que introduz essa teoria da conspiração que, pra quem gosta desse tipo de material, como eu sei que o Atentado gosta, é muito rico, porque faz sentido. E não é que eu sou o louco das teorias da conspiração como o Watson é, gente, mas eu acredito realmente que o universo pode ter surpresas. Eu não acho que algo que... Claro, eu acho que muita coisa que foi extinta realmente não existe mais, mas existe a pequena possibilidade de existir ainda alguma coisa. Pode ser nem que seja um primo distante, existe alguma coisa, gente. Eu não acho que tudo também da era pré-histórica acabou. Eu acho que tem muita coisa ainda que a gente nem sonha, que tá aí numa ilha, que tá aí num lugar, e por falta de estúdios, né? E às vezes não é nem por falta de estudo, às vezes pode ser também o próprio governo, né, Watson? Querendo esconder, a gente nem sonha que essas coisas existem. Né? Então eu acredito nessas coisas, né? Não sou louco da teoria da conspiração, mas eu acredito que realmente pode existir, como o filme introduz. E o filme mostra isso através de uma pesquisa entre um professor e os dois índios que são assassinados depois, né? E o que acontece é que o assassinato desses índios acontece quando esse professor vai lá para os Estados Unidos pegar a professora, né, que é uma bióloga, e também um professor também que é um biólogo, para trazer eles para o Brasil, até Manaus, para poder fazer essas investigações numa parte lá de uma lagoa que é meio que fazendo essa comparação que eu acabei de falar, que é uma lagoa que eles falam que é a lagoa amaldiçoada, que é a lagoa negra, que quem entra lá não sai mais vivo, não volta, né? Tem toda uma lenda ali de uma criatura, né? Pré-histórica, então realmente faz meio que essa referência a um lugar de pouco acesso, de um lugar que não tem tanto acesso das pessoas e pesquisa e estudo sobre as criaturas, sobre o bioma daquela região. Então o filme já começa a te introduzir nesse universo vasto de uma forma que em menos de 10 minutos tu já está totalmente dentro daquela história, introduzido, gostando daqueles personagens. É como se você fosse também um biólogo. É isso que eu acho muito legal. Que o filme te transforma também num biólogo, num pesquisador, porque tanto aqueles personagens estão ali sem saber lidar com aquilo ali, como você também assistindo tá falando, meu Deus, é uma criatura pré-histórica, como é que eles vão lidar com aquilo? Sabe? E o bom, Watson, é que não é aquele tipo de filme que eles desacreditam logo. Claro, existe toda uma descrença em cima, mas a partir do momento que a criatura começa a aparecer, eu olhei em menos de 20, acho que 27 minutos, 28 minutos de filme, a criatura já aparece por inteiro, não somente mais a pata, e você até pensa, nossa, só vai aparecer a pata, eles vão fazer um mistério até o final do filme. Não! Em menos de 30 minutos já aparece a criatura, em menos de 30 minutos todo mundo já sabe que a criatura existe e todo mundo já tá caçando a criatura. E o filme é muito rápido, talvez por ele ter 1h20, ele é muito direto ao ponto. Talvez se fosse um remake, demorasse mais para construir essa imagem, construir esse mistério, refazer algumas partes, né, do filme para trazer profundidade para a história. Então ele é um filme muito direto ao ponto e ele é muito bom nisso, porque ele é um filme que ele não te deixa entediado, porque sempre ele é repetitivo, é um ponto negativo dele. Como assim repetitivo? Já já eu falo por quê. Mas ele não é tedioso, ele só é repetitivo. Porque tem partes desse filme, gente, que vão repetindo. Por exemplo, esse monstro querendo entrar naquele barco, ou entrando e sendo expulso, e ele tentando pegar aquela mulher, e ele pega aquela mulher e solta aquela mulher. E tem hora também que ele, de certa forma, é perseguido debaixo do mar, sabe? Do mar não, desculpa, da lagoa, né? Da lagoa. Desculpem aqui, da lagoa, e fica toda aquela perseguição, e você olha e fala assim, gente, isso aqui já tá a terceira vez que tá reprisando isso aqui, sabe? Mas eu entendo também, Vasco, que é um filme dos anos 50, talvez isso, para aquela época, era normal ter essa repetição, né? Construir cada vez mais essa impressão no público que dessa vez eles vão pegar o bicho e não vão pegar, sabe? Então, hoje em dia, não sei se isso funcionaria tão bem. Eu acho que se fosse umas 2 vezes, talvez funcionasse, né? Uma armadilha ali no meio do filme e uma armadilha final. Agora, 3, 4 vezes, como acontece no filme,
é repetitivo, sabe? É sempre as. E também o próprio ambiente do barco é um pouco repetitivo, falta orçamento para gravar em outros lugares, para também não causar esse sentimento no público de tipo, cara, eu tô preso aqui no mesmo lugar, sabe? Sem ter a necessidade. Tudo bem que também eles não podem sair para muito longe porque o bicho tá ali naquela região, mas tipo, sabe, faltou mais cenas em outros lugares para trazer esse tipo de sensação no público que, por mais que o filme fique preso naquele ponto, também ele não tá totalmente preso, tá entendendo? Incrivelmente, esse filme tem cenas de suspense muito boas para os anos 50. Tem uma cena mesmo onde ele tá meio que atrás da mulher, né? Porque essa protagonista, ela fica tentada a querer nadar na lagoa, né? Principalmente no início do filme, antes do monstro se revelar, né? Antes do monstro ser visto, ser conhecido, ela tem essa vontade. E a gente já percebe que o monstro tá meio que de olho nela, porque antes dessa cena que ela entra na lagoa, tem uma cena que ela tá, por exemplo, perto da margem da lagoa, e você percebe que o monstro tá com a mão tentando puxar a perna dela. Não é essa cena que eu tô botando aí, essa cena que eu tô botando aí que ele tenta puxar a perna dela, já é quando ela tá dentro da lagoa de fato, mas antes dela entrar e umas cenas antes também, dela tá dentro do barco querer nadar, é uma cena de tensão muito grande, porque aí o monstro ainda não é revelado. Por mais que a gente, obviamente, pesquisando, a gente vê a criatura, né, no Google dá pra mostrar a criatura como ela é, né, você não tem toda aquela construção na sua mente, tipo, como é que essa criatura é, sabe? É, a sua mente fica imerge dentro de um outro mistério. E, cara, quando tem essa cena que ela tá nadando, e ela nada muito bem, Vatos. Eu acho que esses autores, eles foram escolhidos também por saberem nadar, né? A atriz que faz essa personagem, né, que já até faleceu em 2022, 22? Não, 2019? Essa atriz faleceu em 2019, se eu não me engano. Ela se chamava Julia Adams. E a Julia, ela fazia, acho que natação, porque ela nada muito bem. Ela nada muito bem. E o monstro meio que repete os mesmos movimentos debaixo d'água da natação dela. E no final do filme, quando ele finalmente invade o barco e sequestra ela e leva ela pra Catrera, e o cara vai atrás. E é uma cena assim que você percebe que ele não quer fazer mal a ela, que ele só nutria uma paixão meio aversa a ela, sabe? Ele meio que olha para ela e vê a mulher dele que ele queria ter, sabe? Porque mostra isso que eu acredito eu que esse monstro, ele é um monstro solitário. Eu acho que dentro daquela lagoa não existe mais monstros como ele. E ele se apaixonou pelaquela mulher, uma coisa meio King Kong. Aí o Vato deve estar pensando, mas King Kong se inspirou nesse filme ou esse filme se inspirou em King Kong? Se eu não me engano, o King Kong é um filme de 39, 1939, o primeiro filme. Ou é 39, ou é 38, uma coisa assim. É um filme bem antigo. E já teve várias novas versões do King Kong, né? E a primeira versão do King tem esse lance também, né? Do monstro se apaixonar pela mulher, porque ele é um monstro solitário e projeta uma companheira, né? Uma projeção meio aversa àquela mulher, como se fosse uma companheira dele. E você percebe no filme, Vasco, que o monstro ele não quer fazer mal para aquela mulher. Inclusive, eu sinto que ele também não quer fazer mal para ninguém. Ele se defende e acaba, às vezes, matando personagens sem um motivo aparente. Mas muitas vezes também ele só quer pegar aquela personagem só. Então, tipo, quando ele sequestra ela e leva ela pra cratera, você percebe que ele não quer fazer mais mal pra tripulação, que ele só quer ela, né? E o mocinho, eu não lembro o nome de mais ninguém, tá, gente, do filme. O mocinho vai lá, entra na cratera também, vai lá, traz ela de volta. A galera também vai, os sobreviventes também, né? Vão pra lá, atiram no monstro, tentam matar o monstro. E a própria mulher entende a situação dele e pede pra deixar ele pra lá. E ele, ferido, que o monstro toma tiro, né? O monstro toma 2 flechadas. Ele consegue entrar na lagoa de novo e tem toda uma cena que eu até postei no WhatsApp que parece que ele fica assim meio como se estivesse morto, mas ao mesmo tempo não morto. Sabe? Eles deixaram o final meio aberto, Watson, eu senti isso. Tipo assim, vamos dizer aqui que ele morreu, mas ao mesmo tempo também vamos deixar ele vivo para poder. Depende da interpretação que você quer. Aquela interpretação pode ser interpretada como ou ele morreu, ou ele simplesmente foi se recuperar, se curar dentro da água, sabe? Se curar desse amor, dessa solidão, sabe? É, é, e
eles deixaram o final aberto. Tanto é que esse filme tem mais duas continuações, que eu não sei se eu vou trazer pra cá. Talvez eu traga, né? Eu vou ver se eu acho, primeiramente, essas continuações, né, dubladas. E é muito poético todo o final, porque você percebe que a única coisa que ele quer realmente é se sentir amado, sabe? Ele quer uma parceira, ele quer. E isso faz com que você também crie certa empatia pelo monstro, sabe, Watson? Porque você entende, você olha e fala, poxa, ele só quer uma companheira, ele só quer um lovezinho, ele só quer ser amado, sabe? Quem não quer ser amado, né? Então, eu não sei se o Watson também, quem tá me assistindo, vai entender e vai se projetar no monstro, mas eu assistindo o filme, teve vários momentos que eu me projetei nele, que eu me vi nele, não no que ele estava fazendo, mas nessa carência dele querer ter alguém, dele querer se sentir amado, dele querer ter uma companheira ou um companheiro, dele querer ter alguém ali ao lado dele para ele amar e ser amado de volta. Então você percebe camadas no filme, Watson, que são muito interessantes, porque mostra que mesmo ele sendo um monstro, ele tem uma humanidade também, ele tem um sentimento, ele também quer se sentir completo ao lado de uma outra pessoa, convivendo e vivendo ao lado de uma companheira, de um companheiro, sabe? Tendo uma construção familiar. Então, cara, é um filme que às vezes você assistindo isso, você só percebe, ele só quer a mulher só, mas você não bota nesse lado humano. Não tô, claro que eu tô fazendo uma comparação aqui também, que talvez seja um pouco errada, porque eu tô comparando um ser pré-histórico com um humano, e cada ser sente uma coisa. Mas se você parar pra analisar, Watson, eu sou muito, assim, eu sou muito. Como é que eu posso falar? Eu acredito em muita coisa. E eu acredito que todos nós que somos criaturas criadas por Deus, todos nós que somos seres vivos, todos nós temos emoções, sabe? Eu tenho emoções, um animal tem emoções, uma árvore tem emoções, sabe? Só que as emoções são feitas de uma forma diferente para cada ser vivo. Porque todos nós somos seres vivos, todos esses seres que você tem, até uma árvore que às vezes você nem para pensar, mas uma árvore também é um ser vivo. Então todos nós temos uma emoção. Sabe, todos nós, às vezes, morremos por conta das nossas feridas. Por exemplo, você já parou para pensar que às vezes você corta uma árvore, ela morre porque ela não resiste àquela ferida, aquele corte? Um animal, às vezes, que morre por saudade do dono, sabe? Se ele morreu por saudade do dono, é porque ele criou um amor com aquele outro ser, sabe? Ele criou um amor, sabe? Ele realmente criou algo com aquele ser que é amor. Então, esse filme é um filme de amor. Ao mesmo tempo que ele é um filme de terror, ele é um filme sobre uma criatura que faz tudo isso porque ela quer ser amada. E também é uma forma de autodefesa. E eu vejo o monstro também matando, claro, não justifica o que ele faz, mas você percebe que é uma forma de autodefesa. Sabe? Que aquilo ali é o território dele, que ele se sente invadido, que aquelas pessoas maltratam aquele ecossistema, maltratam ele e querem pegar ele para transformar ele em um monstro num aquário, ganhar dinheiro em cima daquilo. Então o filme tem várias camadas. Você percebe uma camada sobre a carência humana, sobre o amor independentemente da criatura. Você percebe também esse lance sobre como o ser humano acaba com o ecossistema e pensa, porque para analisar, se uma criatura dessa existisse hoje em dia, as pessoas queriam que capitulara, não para fazer estudos, como as pessoas podem jogar desculpa, mas sim para ganhar dinheiro em cima, porque a grande verdade é que o ser humano sempre pensa no dinheiro em primeiro lugar. Esse negócio de vírus, esse negócio de viajar para a Lua, essas coisas, tem sim o lance da pesquisa envolvida, mas muito mais em dinheiro. É o dinheiro que a pessoa pensa. Eu posso ganhar dinheiro com esse evento, eu posso ganhar dinheiro com essa pesquisa, eu posso ganhar dinheiro com essa cura, eu posso ganhar dinheiro com esse ser, sabe? E aquela criatura, ela é invalidada para que as pessoas acabem ganhando coisas em cima delas, coisas materiais em cima dela. Então o filme tem toda uma camada que eu falando aqui, vocês devem estar pensando, nossa, é uma camada muito mais além do que eu estava vendo o filme. Que eu falando aqui, você só pensa que é um filme de terror dos anos 50, preto e branco, sobre uma criatura numa lagoa. Mas eu falando tudo isso, que foi o que eu percebi fazendo uma análise do filme, eu acho que todo mundo olha e fala assim, eu acho que esse filme pode ser além de um filme de terror, e por isso que eu acho fantástico, Vasco, porque filme de terror as pessoas têm muito preconceito.
né? E esse filme, por ser preto e branco, então muita gente acaba desistindo, não passa nem na televisão também, nem na TV por assinatura e tudo. Mas ele é um filme muito importante para quem gosta de entender melhor como foi que esse gênero surgiu. E também é muito importante que você assista a qualquer filme, vai, até filme de terror, tentando entender aquela história, porque pode ser até um pânico da vida. Ali tem uma história, ali tem alguma coisa que eles querem falar por trás. Nada que é feito audiovisual, nem esse vídeo aqui, por exemplo, esse vídeo tem um recado por trás, e o recado eu já tô falando aqui, né? Que é trazendo o meu ponto de vista aprofundado sobre um filme. Então, é uma coisa de louco. Então, todo filme, todo material audiovisual, ele tem um recado. E o recado desse filme é sobre a carência, é sobre como um ser que é considerado, e a gente pode fazer até uma comparação com uma pessoa também, uma pessoa da vida real, como tem pessoas aí que se sentem estranhas, se sentem realmente seres de outro planeta porque elas não se sentem amadas, elas não se sentem felizes com elas mesmas, elas se sentem solitárias, elas estão dentro de uma lagoa, que é como se fosse o universo delas, mas elas estão se sentindo solitárias, mesmo tendo criaturas ali, peixes, coisas que poderiam fazer parte daquele universo, é como se aquela pessoa se sentisse solitária, mesmo ela estando num ambiente que não era para se sentir solitária. Mas ela se sente solitária justamente por ela não ter uma outra pessoa igual a ela. Entendeu? Que entenda ela, que ame ela, que proteja ela, que lute por ela. Então é um filme lindo, ele é poético, ele é incrível. E ele é um filme que vale muito a pena você assistir. O Monstro da Lagoa Negra. A minha nota para esse filme é 8,5, tá? 8,5. E a nota da minha mãe foi 9. É uma nota muito alta, tá? E é um filme muito bom. Assistam. Ele é difícil de você encontrar dublado. Tem no site aí, só que é um site meio russo, sei lá, não sei nem se é russo o site. Eu tô falando que é meio russo. Mas eu tenho esse filme aqui, que quiser, tá, gente, né? Pode me pedir que eu upo no Drive, trago o link aqui, boto o link aqui, vocês assistem lá no Drive e vale muito a pena. Ele é um filme curto, tem 1h20, viu, gatos? Mas vale muito a pena. E pra encerrar aqui, pessoal, de vez, você lembra que eu falei que tem uma curiosidade sobre um possível remake desse filme? Pois bem, né? Durante os anos 90, na verdade, os anos 80, né? Por volta de 83, era pra esse filme ter ganhado um remake, só que na época eles acabaram priorizando, né, Tubarão 3, que foi gravado em 3D. Inclusive, uma outra curiosidade desse filme, Vasco, do Monstro da Lagoa Negra, é que esse filme que a gente acabou de ver aí, ele foi gravado em 3D, durante os anos 50. Né, para usar aqueles óculosinhos, eu não sabia que existia não naquela época. Enfim, e esse que você tá vendo aí é o John Carpenter. John Carpenter, para quem não sabe, é o criador do universo de Halloween, que é um filme fantástico, que eu tenho que trazer também um fã dica aqui de Halloween, né? O de 75 e o de 75, o de 81, o de 98 e o de 2018 tem. É porque tem vários Halloweens, mas tem uns que são dele, né? Que tem o dedo dele, do John Carpenter. Também dirigiu outros filmes fantásticos, que eu tenho que trazer um fã indica aqui. O Enigma do Outro Mundo, que é um dos meus filmes favoritos de terror. Eu já falei pro Vatsu assistir. Eu já falei pro Vatsu que eu tenho muita inveja de quem nunca assistiu O Enigma do Outro Mundo. Porque é aquele tipo de filme, Vatsu, que você só assiste uma vez realmente para se surpreender. As outras vezes é para você pegar um monte de detalhe que o filme joga na tua cara. Ele é um filme que você tem que assistir umas 2, 3 vezes depois. Mas assim, a primeira vez é fantástica, é uma experiência assim digna de você perder a virgindade. É uma coisa assim de você olhar e falar, gente, que loucura, que filme doido. E eles vivem também, é do John Carpenter. Enfim, o John Carpenter é um dos melhores diretores de horror da história desse planeta. Assistam os filmes do John Carpenter, né? Uma pena que ele não conseguiu dirigir esse filme dos anos 90, né, o John Carpenter, e nem o filme dos anos 80. Outro diretor que meio que fez um filme inspirado nesse filme, mas não é um remake totalmente direto, é o filme Na Forma d'Água, que ganhou Oscar, ganhou o mesmo de coisa, mesmo de premiação, do Guilherme Del Toro, de 2019, que é meio que um filme inspirado nesse filme. Até vocês percebem aí pela foto que eu peguei, que o monstro desse filme, ele é um pouco parecido, né? Só que ele não é um remake direto, ele é meio que um remake meio que inspirado e disfarçado, mas esse filme até hoje não ganhou um remake direto. Mas desde os anos 80, vários diretores querem fazer uma releitura desse projeto, né? Durante os anos 80,
era pra ter saído um filme, não saiu. Depois, nos anos 90 era pro John Carpenter ter feito, não saiu. Aí, durante os anos de 2000, 2010, o Guilherme Del Toro tentou também, não conseguiu fazer um remake desse filme, né? E até que ele falou assim: ah, não vou conseguir fazer um remake, pelo menos eu vou pegar a história, né? Vou fazer uma alteração aqui, vou construir uma nova história com base em alguns elementos, fazer uma inspiração, não uma cópia, uma inspiração nesse projeto, e lançar e ganhou prêmio. Imagina se fosse um remake desse filme. Seria um remake muito mais sofisticado dessa história, né? E com essa adaptação realmente sobre o sentimento, sobre a paixão, que nesse filme, Na Forma d'Água, realmente a mulher se apaixona pela criatura e a criatura se apaixona pela mulher. Então é todo uma construção que eu acabei de falar na instante, né, Watson? Da história se tornar cada vez mais profunda e não somente uma história de terror. Enfim. E pra terminar, e você sabe me dizer quem é essa aí, Watson? Essa aí parece a Ariana Grande. Só parece? Deixa eu ver aqui. Oxi, é a Ariana Grande, fã. Ela mesmo, Watson. Oxi, ela se fantasiou desse bicho? Foi pro Halloween de 2021. Olha, menino. Ah, eu acho que foi mesmo que o fã até falou no GF, foi. Eu nem lembrava mais disso. Ela é muito fã desse filme, né? É um dos filmes favoritos dela. Ela ama esse filme. E agora eu entendo o motivo. Porque ele não é somente um filme de terror. Ele é um filme muito mais complexo do que apenas um filme de terror. Porque as pessoas têm isso, né, Vatio? De pegar os filmes e colocá-los dentro de caixinhas. Esse filme é de comédia. E é como se somente o gênero do filme fosse esse. Comédia. Terror. Animação. Sendo que o filme, sim, são filmes desses gêneros, mas a mensagem que aquele filme pode trazer pode ser muito mais além e madura do que realmente o gênero dele. Tem filmes de terror aí que tem, assim, como esse filme, questões que, se você assistir e depois ficar pensando, cara, e daqui a pouco eu acho que eu vou pensar sobre esse filme, eu vou ter mais ideias maduras sobre esse filme. Talvez no futuro eu reassistindo, trazendo uma nova indicação, eu já construo ainda mais, né, argumentos sobre esse filme. Por exemplo, você vai chegar para Toy Story e dizer que Toy Story é apenas um filme de animação? Toy Story é um filme que fala sobre amizade, fala sobre cumplicidade, né? Divertidamente fala sobre as nossas emoções. Como lidamos com as nossas emoções? Irmão Urso, que é um filme incrível da Disney, injustiçado, um dia eu vou fazer foi indica de Irmão Urso, fala sobre como você tem que lidar com a morte e com o peso da perda de uma pessoa na sua vida. Viva a vida é uma festa também, fala sobre como é difícil lidar com a morte. É um filme para criança que fala sobre temas que a criança precisa entender desde pequena, para no futuro se tornar um adulto que possa entender como a vida é, porque a vida infelizmente é assim. Então as pessoas têm essa mania, né, Watson? Né? Tem filme que é só de terror, tem filme que é só de comédia. Barbie, por exemplo, que um filme que eu não fiz foi indica aqui, mas eu assisti ano passado, foi um filme que eu acho que entrou mais ou menos nesse sentido. As pessoas não entenderam o recado de Barbie, que era sobre como a mulher é vista na sociedade, como a mulher, infelizmente, ela é colocada, principalmente na vida real, não na Barbilândia, que é meio que uma visão meio que oposta, de tudo isso que a gente vive, né? Mas, tipo, na vida real, a mulher é tratada de uma forma muito desonesta. Elas não têm os mesmos privilégios que um homem, ela não tem as mesmas cargas que um homem tem. Ela é muito mais sobrecarregada, muito mais mal vista, mal interpretada, mal posicionada, ou seja, coloca realmente em xeque como nós homens e todo a sociedade trata as nossas mulheres. Então não vá assistir nenhum filme pensando que aquele filme é somente aquele filme que é apenas um filme de terror. Tem profundidade até em Pânico, gente. Pânico fala muito sobre metalinguagem, sobre como sobreviver a esse tipo de filme. Tem gente que nem pega. Tem hora que a galera vê aquela cena do Randy mesmo em Pânico 1, vai falando, se você fazer sexo, você morre em filme de terror. As pessoas realmente falam, é verdade, né? Porque já sabem desse clichê, só que elas nem entendem a razão de ter falado aquilo naquele filme, naquele momento, e como esse clichê atrapalhou os filmes de terror. Né, que foi um clichê que não foi nem um clichê criado, ele foi um clichê imposto por continuações, e principalmente por Sexta-feira 13. Então as pessoas às vezes assistem os filmes sem entender a profundidade, ou então as indiretas ou diretas que aquele filme fala, nas camadas, na metalinguagem. Então é bom a gente trazer, eu acho que cada vez mais eu vou trazer esses filmes, fazendo essas críticas e mostrando pra vocês, que eu acho que o Vatz vai olhar e falar assim, nossa, eu nunca pensei que esse filme tinha tanto assunto, tanta profundidade, como o fã tá falando que ele tem. Pra mim é apenas um filme de terror de uma criatura debaixo de uma merda de uma lagoa. E não é, Watson. Então assistam as coisas realmente
Eu não tô dizendo que você tem que ver moral e tudo, mas tipo, tem coisas que você precisa olhar e falar assim, cara, tem algum recado nisso aqui que eu preciso tentar entender. Se você não consegue entender, conversa com alguém que já assistiu e entende melhor, pesquisa no YouTube, pesquisa no Google, crítica sobre o filme, sobre o real sentido, o real significado, para que você possa entender. Porque tudo, gente, tem alguma mensagem por trás. O Watson gosta muito desse negócio de mensagem subliminar, e às vezes não é nem mensagem subliminar, às vezes é uma mensagem direta mesmo na tua cara. E a gente não tá entendendo. Porque a gente já às vezes não entende a nossa própria vida, vai entender o que a gente está assistindo na tela de um cinema, na tela de um smartphone, na televisão, a gente não vai conseguir pegar, infelizmente. Enfim, é isso aí que eu queria dizer pra vocês. E aí, gente, acharam o filme interessante? Me contem aqui embaixo. Pretendem assistir? E aí, Watson, tu vai dar uma olhadinha? Tu achou o quê? O Monstro da Lagoa Negra é um dos filmes favoritos da Ariana Grande, viu? Sempre que ela fala de filmes de terror antigo, ela fala desse. Eu falei assim, eu já tava com vontade de assistir. E depois que a Ariana ficou falando muito desse filme, aí me despertou mais vontade de ver. Aí eu falei assim, menino, esse filme aqui parece ser interessante, eu vou assistir. Gostei. Eu ri tanto. Eu tenho um drive. Eu poderia mandar esse drive também pro Vats assistir, que o Vats ia dar risada. Eu postei nos status do WhatsApp, né? Eu reagindo ao filme e tem cada surto lá, tem cada momento que eu me acabo de dar risada. Porque, gente, é um homem vestido, como vocês viram aí, é um homem vestido de monstro. E não tem como tu levar aquilo a sério. Tipo, tudo bem que na época as pessoas levavam a sério. Inclusive, gente, deixa eu fazer um pedido aqui pra vocês. Quando vocês forem assistir filmes antigos, seja dos anos 50, ou dos anos 80, ou dos anos 2000, às vezes as pessoas ficam reclamando, né, Vatos? Nossa, esse efeito envelheceu mal. Nossa, isso aqui tá muito trash. Mas, gente, o cinema daquela época era feito com recursos muito menos tecnológicos do que hoje em dia. E eles conseguiam fazer filmes muito bem, né? Claro que tem coisas que envelhecem mal, né? Só que pra mim, Watson, em vez de você ficar implicando e falando mal de um filme por conta de um cenário, de um chroma key, tenta absorver a história. Essa história, a gente olha aquilo ali, a gente fala, nossa, aquilo ali é um chroma key muito do mal feito. Aquilo ali é um efeito digital meio, sabe? Mas a gente olha e fala assim, pô, velho, né? É o que os caras podiam fazer na época, né? E fizeram bem feito. Sabe, para de implicar com isso, é coisa de gente chata, né? Que fica implicando. Tudo bem, você pode notar, pode reclamar, mas, tipo, não joga isso pra tentar destruir com a história de um filme. Porque eu vejo muita gente falando isso, como se o efeito digital fosse mais importante do que a história. Tem um monte de filme aí bom que tem efeito digital ruim. Tem um monte de filme ruim que tem efeito digital bom. Isso pra mim não é nada demais. É apenas uma das partes da construção da história, do filme. Pra mim, o que realmente importa foi se aquele filme me divertiu. E esse filme, por mesmo sendo um filme dos anos 50, me divertiu e tá me fazendo ter vontade de procurar outras pérolas que eu nunca tive contato, né? Pra assistir também, pra trazer aqui pro canal. Então, gente, vai ter mais vídeos provavelmente de monstros dessa época da Universal, ou vai ter também vídeos mais antigos, faroeste também. Eu quero assistir de novo o Levante dos Apache, que é um filme que eu amo. Sou apaixonado pelo Levante dos Apache, que é um filme dos índios querendo invadir a casa e matar o povo. Aí o Watson já fica assim, ó a sinopse do filme. Ai, Watson, não é terror não, viu? Eles só querem entrar na casa pra matar o povo só. É coisa amena. Fica tranquilo, Watson. Eu sou lá de assistir filme de terror, nem gosto. Enfim. Tchau, gente. Até breve. Valeu! E cuidado com o monstro da Lagoa Negra. Tô de volta, gente. E aí, gostaram? Vocês viram que eu fiz a cabeça preta e branca, né? Na época, né? Ficou bem legal. Ficou bem na estética. Enfim, eu poderia fazer essa cabeça preta e branca também, eu só não fiz, gente, por um propósito, porque se eu fizesse essa cabeça e botasse a outra também, ia ficar meio estranho, né? Ia parecer que o conteúdo não é nem repostado muito. Então, aqui dá pra diferenciar o conteúdo gravado agora e o conteúdo gravado há 2 anos atrás quase. Bem, daqui a pouco eu tô de volta, tá, gente, com o vídeo do regresso, tá, do segundo filme do Monstro da Lagoa Negra, tá? Então se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder. Big beijo, amo vocês, daqui a pouco eu tô de volta. Não perde. Tchau!